Quando eu falo em planejamento e estratégia, são itens que somam ou divergem? Não, eles somam. Na verdade, praticamente um é um complemento do outro. Veja bem. O que é estratégia? Estratégia é você desenhar, como você mesmo falou, aonde eu quero estar em D mais 12, D mais 18, ou seja, em 12 meses, 18 meses, 24 meses. É importante, como nós trabalhamos, a gente já prestou serviço para a terceira maior operadora do mundo, que é a América Móvel. Os planejamentos são de 5 anos. Wellington, pode acontecer alguma coisa em 5 anos, economia? Sim. Mas o planejamento é algo que se escreve a lápis. Isso, porque tem mudanças. Tem mudança, mas o objetivo ele permanece o mesmo. Eu vou crescer. Pode ser que eu não cresça 30, cresça 20, mas eu vou crescer o primeiro ano e tanto. Vou crescer o segundo ano e tanto. Eu quero ser o primeiro do mercado. Quero ser o número 1. Às vezes o número 1 vai demorar 4 anos para você ser, mas você tem que ter um caminho a trilhar. Então a estratégia vem para justamente desenhar esse caminho. E uma das funções da estratégia é ajudar o planejamento, por isso que é planejamento estratégico, a ver como você vai executar isso daí. Né? Porque a estratégia ela te dá a direção. Né? E aí a governança vai te dar a execução, que é o planejamento estratégico. Né? Então, são coisas que sim, são muito parecidas, mas uma coisa leva a outra. Né? Então, a estratégia é importante para saber onde você quer estar. A gente olha muito no empresário, ele não sabe, ele muitas vezes não sabe criar um objetivo para a empresa. Parece que é fácil. Então, você pergunta, qual é o teu objetivo em 12 meses? Normalmente é muito genérico. Eu quero crescer. Mas aí vou pegar um gancho contigo. Vamos um exemplo prático, o que é fazer uma direção e estratégia? Vamos pensar num médio negócio, uma pequena, média empresa lá. O que é a sua experiência de todos esses anos ali? Falaria, vamos pegar um exemplo prático. O que você pode trazer para a gente aqui? Olha, uma direção disso, vamos pensar em 12 meses. Para o cara começar a se situar e entender, opa, isso eu preciso no meu negócio. Legal, boa pergunta. Primeiro, todo empreendedor, todo empresário, toda pequena empresa, média ou grande, tem que ter um diagnóstico do mercado. O que é o diagnóstico do mercado? É saber como ele está posicionado no mercado dele. Né? No setor dele, seja na cidade onde ele está, no estado, no país e até olhando benchmarks internacionais. Então, a primeira que a gente chama de ambiente externo, onde eu estou, onde a minha empresa está nesse ambiente externo. Eu estou bem com o meu competidor, eu estou ruim com o meu competidor está fazendo mais coisas do que eu estou fazendo. Então, a primeira coisa é ele fazer essa análise externa do setor, onde ele está inserido, e uma análise interna de como ele está nesse setor. Que aí a gente chama de análise SWOT, é ver seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas oportunidades, suas ameaças. Então, com essa primeira visão do empresário, então a gente tenta trazer essa primeira visão externa, eu chamo de ambiente externo para o empresário, para ele ver, para ele situar onde está a empresa dele, porque ele vai ter muito susto com isso. Ele vai fazer, nossa, isso aqui está fazendo assim, o mercado está fazendo isso, e eu ainda estou olhando para dentro da minha empresa de uma forma diferenciada, que não é legal. Estou olhando só para dentro da empresa, não estou olhando para fora. Né? Então, o primeiro é dar esse diagnóstico situacional da empresa, como ele está em relação à sua concorrência, em relação ao mercado. E como o mercado internacional fora, outros países, tem de coisa interessante para esse setor, que demora mais ou menos, Francisco, dependendo do país, 5 anos, 3 anos, para essas tecnologias novas chegarem ao Brasil. Quando eu falo tecnologia, não só de sistemas, mas inovação, portfólio de produtos, tudo demora um tempo para chegar no Brasil. Então a gente consegue observar o que está acontecendo lá fora, para ver tendências que vão chegar, e o empresariado já começar a falar, bom, se eu tenho que fazer um investimento, eu tenho que pensar nessa tendência que vai aparecer em 3 anos, que ela vai aparecer. Quem estiver mais preparado vai pegar. Então, primeiramente, esse diagnóstico. Depois do diagnóstico, aí sentamos e fazemos o planejamento estratégico. Ou refazemos. O engraçado, Francisco, que por incrível que pareça, quando a gente faz muitas reuniões com empresários do Brasil, a gente vê que quase ninguém faz planejamento. Ele começa o mês de janeiro falando, eu vou querer um faturamento de 50 mil. Eu acho, aí o achismo, né? Eu acho que eu consigo chegar a 70 em fevereiro, eu acho que eu consigo chegar a 100, e trabalha muito no achismo e não em dados reais, né? Que é um dos primeiros grandes erros da estratégia. Então você tem o diagnóstico situacional, o planejamento, que é aquele mês a mês aonde eu quero chegar, e as mentorias, que é, como eu faço para chegar naquilo lá. Né? Entendi. Não, e assim, e tem uma coisa que eu ouvi uma vez num curso que o cara fala, para você tirar do papel, primeiro você coloca no papel. Ou seja, muitas vezes está na mente dele, mas não está de forma organizada. O colocar no papel é realmente o que eu preciso, quanto tempo eu gasto, qual o recurso que eu preciso. Ali ele consegue visualizar, né, Wellington? E aí você colocou
uma necessidade, uma importância. E vamos pensar ali um erro que hoje você fala, putz, chego na empresa, você comentou a falta de indicadores. E qual o erro mais que é comum e o empresário não percebe? Porque às vezes a gente está colocando situações que o cara acha que ele está no caminho normal. E ouvindo a gente aqui, ele vai falar, opa, me acendeu um alerta. Entendi. Cara, olha, eu vou te falar de 3 erros. Veja de onde eu falei 3 erros que para mim são os pilares, né? Se você olhar as bibliografias, você vai ver que tem pessoas que falam de 5, de 7, de 10 erros. Nesse trabalho que nós fizemos para grandes empresas, tanto fora do Brasil como para o Brasil, a gente identificou 3 grandes erros que, desses 3, é o que vai aparecer os demais, né? O primeiro que eu já havia comentado é a falta de dados reais para fazer um planejamento estratégico, né? Ou seja, o diagnóstico real e começar a trabalhar só com percepções e achismo. Como eu falei para você, o cara ele senta fazer o planejamento e já começa assim, eu acho que o mercado vai crescer 30%. Eu acho que eu vou vender 50% a mais esse mês. São números bonitos. São números que ele quer, do seu subconsciente ou com a sua gestão, né, do seu nível de gestão, chegar lá. Mas se ele não tiver baseado, tiver com base em números, vai ser difícil. Eu tenho sempre comigo a visão de que o CEO da empresa, ele é o estrategista da empresa. Se você é o CEO, você é o estrategista. Parte desse princípio. E lógico que você tem visões, né? Você tem crenças. Só que essas crenças e visões tem que ter uma base de números racionais para você chegar lá. Então, o que a gente vê o grande erro que já matou muita empresa, já quebrou muita empresa, é fazer um planejamento de achismo e não de realidade. Quanto que vai ser a inflação, qual a tendência do mercado, qual a tendência do setor, meus números internos, meus números do meu competidor. Isso tudo você tem como em fontes primárias e secundárias, que a gente chama de inteligência competitiva, você tem como buscar no mercado. Porque no final você tem que fazer o máximo para errar menos. Você vai errar em algum momento da sua trajetória, mas você tem que errar menos. O que a gente tenta fazer, o empresário, é errar menos. Então, primeiro, diagnóstico sem dados reais. O segundo, eu chamaria de uma desconexão estratégia do operacional. O que é essa desconexão? O que você falou agora há pouco. O empresário ele pensa numa coisa, esse ano, quando eu estou fazendo lá, chega segunda-feira, 10 horas da noite cansado, ele faz o planejamento, né? Esse ano, lá em dezembro, eu quero vender 50% a mais de vendas. Só que ele esquece de avisar a operação, né? Talvez, nos seus 50% a mais de vendas, tenha um ganho aí de eficácia, de eficiência, mas ele vai precisar de mais funcionários, mais vendedores. Se ele está pensando em ir para uma cidade, desbravar uma cidade nova, vai precisar de CAPEX, de OPEX para fazer isso. E ele esquece de colocar isso nos custos. Então ele acaba que a operação tem musculatura operacional ou financeira para chegar naquelas metas. Se 30% dos 50% era entrar em uma cidade nova e ele não conseguiu se planejar para isso, ele já tem um grande problema de receita. Ele vai se frustrar. Não, ele vai ter um problema grande de receita, ou seja, pode ser que o seu EBITDA chegue até negativo. Então, mais do que a frustração, é a perda de fluxo de caixa, que isso é o que mata muitas empresas. E aí vai cair numa coisa de esforço, muito esforço para não gerar nada, que a gente chama de esforço e direção estratégica, né? Então, assim, o segundo grande erro é esse, essa desconexão entre estratégia e a parte operacional. E o terceiro grande erro que eu considero é a falta de governança. O que eu chamo de governança? Sem um líder, sem prioridades, sem uma estratégia, sem um roadmap para você acompanhar, sem um monitoramento, tudo vai cair por água. Porque às vezes faz um projetinho aqui, se não tem um líder para esse projeto, ele tende a ir à falência, porque falta de prioridade. Né? Tem uma frase que a gente gosta de falar muito, que a urgência sempre está na frente da importância, né? Então, o que era importante deixa de ser porque você está apagando incêndio toda hora, né? Então, assim, essa falta de governança é outro ponto muito crucial nas empresas. Então, eu vejo esses 3 pontos como, assim, acender um alerta grande para o empresário dizer, opa, eu tenho algum problema.